A palavra de Deus diz que o Deus deste século tem cegado o entendimento de muitos. Quero falar com você hoje sobre uma visão que Deus me deu e eu estava dentro da igreja e vi um demônio causando distrações nas mentes das pessoas. O sistema do mundo hoje, o que ele faz é fazer com que as pessoas vivam distraídas com outras coisas. As pessoas vivam uma utopia, vivam outro mundo, enquanto a agenda do anticristo está acontecendo, enquanto o mundo encaminha para o fim dos tempos, as pessoas estão distraídas. E eu quero que você entenda, existe um sistema no mundo que rouba de você todo tipo de visão, crescimento, exponencialidade. Existe um sistema no mundo que vem preparando a humanidade para nunca viver o seu grande potencial. Isso tem acontecido também na igreja. Por que que a igreja de hoje é diferente da igreja do passado? Porque a cada dia que passa, o relativismo, o sincretismo religioso tem tomado conta e as pessoas estão vivendo uma superficialidade espiritual, e as pessoas acham que somente ir para a igreja, ser um legalista da fé é o suficiente. E as pessoas nem sabem disso. Eu quero falar com você sobre isso hoje. Uma certa feita eu estava na igreja ministrando e o Senhor me mostrou um demônio. Esse demônio ele estava na igreja simplesmente jogando uma influência de distração. Sabe, as pessoas quando vão para a igreja no piloto automático e às vezes chegam no momento da mensagem, no momento do louvor e começam a olhar notificações nos seus celulares, a sua mente começa a divagar para outros lugares, pensamentos, as pessoas completamente distraídas. Muitas vezes as pessoas vão para a igreja só simplesmente para um encontro social. Mas eu quero te ensinar para você uma coisa. Quando nós vamos para a igreja, nós vamos cultuar a Deus. E culto é oferecer. Eu vou para oferecer a Deus algo. E outra coisa muito interessante, o nosso culto, ele começa na nossa casa, no nosso dia a dia, na nossa semana. O que a gente faz durante o dia, durante a semana, é crucial para que o culto ao Senhor seja diferente. As pessoas hoje colocam expectativas no pregador, porque a gente vai para a igreja com a intenção de receber, não de oferecer. Então, a gente fica analisando se a mensagem é boa, se a mensagem ela é interessante para mim. Parece que nós somos, um restaurante onde as pessoas vão lá escolher o que vão comer, mas na fé, na realidade não é assim. Nós vamos no culto para oferecer a Deus um culto de adoração ao nome dele. E isso é muito importante. E nesse dia que eu vi esse demônio, ele estava causando distrações nas pessoas para que elas não entendessem esse significado. Para que elas simplesmente fossem pessoas egoístas, que só querem para si. Ou seja, a gente às vezes vai para o culto só com a intenção de ter, de receber, de buscar alguma coisa e nunca de oferecer para Deus algo. Seja o que for, você vai para a igreja, você vai louvar, se você vai encontrar alguém, isso tem tudo glorificar o nome do Senhor, tem que ser uma adoração. O povo antigo, o culto deles era oferecer sacrifício, era pedir perdão. E os nossos cultos têm se tornado cultos de adoração ao ser humano, o antropocentrismo, o culto ao eu. A palavra tem que ser para mim, tem que ser interessante, senão não me agradar, tá errado. Mas a gente sabe que quando a gente vai para o culto, a gente oferece no altar de Deus, como Paulo diz: ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso culto é oferecer a Deus o melhor que nós temos, o louvor, a adoração. E eu sou músico, toco na igreja e às vezes você vai fazendo louvor, você olha para as pessoas estão estáticas, as pessoas estão viajando, as pessoas nem sequer conseguem cantar uma letra que já está no data show e não consegue fazer um louvor. Muitas das vezes porque a sua mente está cheia de coisas. O Deus desse século, com sua influência, tem tomado a mente das pessoas. Às vezes a maior estratégia do inimigo não é fazer com que você não vá à igreja. A maior estratégia do inimigo é fazer com que a sua mente não esteja na igreja, a sua mente não esteja no culto. Você não seja um adorador, que você não seja aquele que vai ouvir a palavra. E muitas vezes a pessoa que é um visitante, que precisa ouvir a palavra, está com comichões nos ouvidos, diante de tanta coisa que a gente vê por aí, de tantas palavras deturpadas, de tantas heresias que acontecem por aí. As pessoas elas vão com uma mentalidade diferente. E os comichões impedem que a palavra santa entre na mente delas e elas se convertam. E muitas pessoas se convertem por motivos errados.
a pregação do evangelho, que muitas vezes é pregada hoje, é um evangelho deturpado que faz as pessoas virem a Jesus não para serem alguma coisa, mas para terem alguma coisa. E é muito interessante nós pensarmos sobre isso. Existe um demônio de distrações. A distração pode ser muitas coisas, mas eu vejo que uma das maiores armas que são usadas hoje pelo inimigo é o celular, são as redes sociais, porque fazem você perder horas e horas ali, enquanto você poderia estar utilizando essas horas para crescer, para estudar, para desenvolver a sua mente. É o que eu disse para você aqui, você tem um potencial enorme, você tem uma capacidade enorme de experimentar coisas extraordinárias, mas você está gastando o seu tempo, que é o ativo mais precioso do mundo, com coisas tão banais, e isso dentro da igreja, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Você está deixando de ver o exponencial porque você está sendo limitado. Sabe aquela imagem do cavalo que anda na carroça? Ele tem o quê? Ele coloca ali uma espécie de olheira no cavalo para ele enxergar só para frente. Ele não consegue ver dos lados, ele só vê para frente. E muitas pessoas são cavalos de Satanás, estão andando do jeito que ele quer que você ande, e você acha que é você que está tomando as decisões, você acha que é você que está falando aquilo, mas a influência está tão forte na sua vida que você não consegue agir por si próprio. Então é o momento de você abrir sua mente, seu entendimento, entender. Quando você chegar no culto, imagine, pode ter algum demônio, pode ter algum ser, pode ter alguma influência sobre minha vida que eu preciso fechar essas portas, eu preciso acabar com isso para que eu possa enxergar. Às vezes Deus está falando com você todos os dias, existem coisas espirituais ao seu redor e você não consegue ver porque você está olhando para a direção errada. E eu convido você a olhar na direção certa, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, leia a palavra, ore, busque a Deus, porque existe um mundo espiritual, existe sim, você precisa entender isso.